Como o Max Verstappen reduziu em 61% ou 64 pontos a diferença de Piastri para ele em apenas 4 corridas. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Após o Grande Prêmio da Holanda, assim que terminou a corrida, Oscar Piastri havia conseguido colocar mais de 100 pontos de diferença para Max Verstappen. Naquela altura, parecia que o campeonato estava decidido em favor de um dos dois pilotos da McLaren. Verstappen era basicamente carta fora do baralho. Ninguém imaginaria que, 4 provas depois, o cenário seria totalmente diferente. Lando Norris, naquela corrida em Zandvoort, ainda teve problemas também, o que tirou dele a possibilidade de conquistar alguns bons pontos, então para Oscar Piastri a situação do campeonato estava excelente. A McLaren foi mais rápida na corrida da casa de Verstappen, e o próprio Max esperava no máximo um top 5 naquela corrida, ressaltando que a Red Bull não era um grande carro e passava por problemas. Aí nós chegamos então em Monza, o Grande Prêmio da Itália. Aqui as coisas ficam bem interessantes. Em 2024, o desempenho da Red Bull não foi bom na pista italiana e chegaram determinados a não cometerem os mesmos erros. O problema do ano passado foi a falta de um pacote aerodinâmico de baixo downforce. Já em 2025, revisaram também o assoalho do RB21 para que o carro fosse mais forte em circuitos problemáticos, como Baku e Singapura, mitigando a sensibilidade do carro sobre os bumps e também produzindo alguns níveis mais estáveis de downforce. Ainda em Monza, Verstappen optou por uma asa bem comum, um corte na asa traseira que já havia sido feito anteriormente, mas que dessa vez tinha um impacto muito maior para o campeonato. O resultado foi uma pole position recorde, a melhor média de volta da história da Fórmula 1, e um domínio na corrida também tranquilo, por mais que tenha tido uma breve batalha com Lando Norris. A McLaren não tinha ritmo para competir diretamente contra a Red Bull de Max Verstappen e ali tudo parecia que seria apenas uma corrida típica, uma corrida fora da curva. Mas de qualquer forma, a diferença estava caindo de 104 pontos para 94, uma recuperação de 10 pontos em relação ao Oscar Piastri. Agora nós desembarcamos no Azerbaijão, em Baku. O domínio também foi total de Max Verstappen. Conquistou a pole position com uma folga tranquila, na corrida venceu sem contestação, dominou do início ao fim e ali começou a se especular que a Red Bull poderia finalmente brigar de igual para igual com a McLaren efetivamente. Para melhorar a situação de Verstappen no Azerbaijão, Piastri teve um final de semana desastroso. Bateu no qualifying, queimou a largada na corrida e ainda bateu na primeira volta. Com o abandono do seu arquirrival, Verstappen reduziu de 94 para 69 pontos o déficit, um final de semana crucial para as aspirações a título. Norris também fez uma corrida bem ruim no Azerbaijão, o que possibilitou Verstappen colocar pressão em 2 McLarens de uma só vez. Em Singapura, nós tivemos uma disputa interessante da McLaren, inclusive com um breve toque entre os dois pilotos, e um Max Verstappen mais uma vez conseguindo terminar à frente dos dois carros laranjas. Após uma disputa intensa com o Lando Norris, tentando ali defender de todas as formas, Verstappen conseguiu permanecer à frente e viu George Russell vencer a corrida, num ritmo muito forte da Mercedes. Conseguiu tirar 6 pontos de Oscar Piastri, reduzindo a diferença para 63 pontos e mostrando que, por mais que tenha sido uma corrida em que ele não tirou uma soma grande, ainda assim Verstappen estava conseguindo andar de igual para igual em pistas de diferentes características, o que é fundamental para a projeção do restante da temporada. Aí chegamos nos Estados Unidos. Max Verstappen não somente conquistou a pole position na sprint, como venceu. Dominou a sprint de forma até um tanto quanto tranquila e viu as 2 McLarens logo na primeira curva fora da sprint, possibilitando tirar 8 pontos logo de cara, o que já dava um vislumbre do que seria um final de semana perfeito para Verstappen. Na corrida principal, Verstappen vence mais uma vez, vendo Lando Norris batalhar ferrenhamente com Charles Leclerc e com isso conseguindo descontar mais bons pontos em relação ao Oscar Piastri, mais precisamente
novamente mais 15 pontos, totalizando 23 só nos Estados Unidos. Piastri não teve mais uma vez um bom final de semana, andou mais lento até do que as duas Ferraris, indicando que a McLaren já não é mais aquela força toda. Ao final da prova agora dos Estados Unidos, a diferença que era de 63 caiu então para 40, colocando efetivamente Max Verstappen na briga pelo título. O cenário para Verstappen agora se tornou bem interessante. Para passar Lando Norris no campeonato, ele precisa, nas últimas provas agora, contabilizando tanto as provas principais quanto as sprints, tirar cerca de 5,2 pontos por corrida. Isso é menos do que a diferença do primeiro para o segundo, que são de 7 pontos. Já para Oscar Piastri, a situação é um pouquinho mais complexa. Verstappen precisa tirar uma média de 8 pontos para empatar com o Piastri no final da temporada. Ou seja, Verstappen tem que vencer todas as corridas e o Piastri chegar em terceiro, por exemplo, em alguma delas, em quarto, porque não pode ser Verstappen em primeiro, Piastri em segundo. Mas considerando o cenário que nós temos visto até o momento, onde o Piastri está sofrendo bastante, tirar 8 pontos por final de semana se torna totalmente plausível. Por que não achar que Verstappen pode conseguir? Numa visão detalhada, você confere como ele foi reduzindo do Grande Prêmio da Holanda para cá, através de pontuações mistas, 10 pontos na Itália, 25 no Azerbaijão, 6 em Singapura, 23 nos Estados Unidos, 64 pontos em apenas 4 corridas. Isso representa 61,5% de redução do déficit, o que mostra que sim, Verstappen tem cacife para conseguir esses 8 pontos até o final da temporada. Em suma, o que aconteceu aqui nessas últimas provas é um desenvolvimento técnico da Red Bull com melhorias no carro, o desempenho consistente de Max Verstappen, erros e problemas na McLaren e também a rivalidade interna na equipe papaya. Como a McLaren não tem atualizado mais o seu carro e a Red Bull tem, mesmo com pequenos upgrades, melhorado ainda mais, a situação para esse final de temporada é excelente para o Verstappen. Caso coloquem mais uma atualização, mesmo que seja pequena, ainda assim pode ser o suficiente para Verstappen se tornar o favorito. E como o psicológico dos pilotos da McLaren já não parece estar grande coisa, tudo pode acontecer nesse finalzinho de temporada. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e entrar nos nossos parceiros, Paddock BR com 15% de desconto por tempo limitado no cupom Ressaca Motor. Você tem Instant Gaming com jogos e gift cards em promoção e assessoria internacional para vistos, naturalizações, investimentos e várias coisas na Amorim Global. Todos os links aí embaixo na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Once again, Max Verstappen is going to win the Grand Prix. Are we witnessing the comeback of all comebacks? Across the line to take the checkered flag, the dream of Title 5 is alive.